Uma das perguntas no momento de consulta é: como está a sua alimentação e seu apetite? Não incomum as pessoas, em grande maioria, vêm com queixas alimentares. Doutora, tô comendo demais, tô engordando. Doutora, tô com perda total do apetite, já perdi peso. Ou seja, o nosso padrão alimentar, nossa relação com a comida muda de acordo com o nosso humor. E é por isso que as avaliações relacionadas ao peso corporal, à performance muscular, que tem se buscado tanto hoje, não pode ficar restrita somente às questões orgânicas. E é disso que a gente vai falar também aqui no consultório, nesse vídeo, né. Será que você está bem? Ok, você foi no endócrino, você foi no nutrólogo, você foi nutricionista, você quer ganhar massa ou você quer perder peso, e aí você tem uma relação ruim com a comida. Vários pacientes chegam aqui falando que já não aguentam mais, que estão angustiados porque não conseguem mais sair, porque já não cabem nas roupas ou porque se sentem muito magros, muito feios, que o corpo não era daquele jeito, e já passaram por vários profissionais e colegas que são parceiros do nosso atendimento. Infelizmente, a busca pelo psiquiatra acaba sendo uma última opção, quando deveria ser o início dessa trajetória. O meu convite é que você deixe de ver a comida como algoz, como um problema. Muitas vezes a comida te salvou. Foi naquele momento alimentar que você curou algumas angústias, conseguiu se reorganizar para seguir em frente. Então, a comida se sustentou. Brigar com a comida é um problema a mais. Dessa forma, a gente vai fixar o tema da comida e gerar uma sensação, um sentimento de culpa, que vai fazer com que você coma mais, ou faça um método de purgação, ou tenha uma restrição alimentar porque está ansioso. Então, entende? Quanto mais a gente pensa naquilo, mais a gente fixa. É como se eu dissesse para você não pensar no elefante branco na sala. Então, a gente tem que ver o que está por trás dos padrões alimentares doentios. O que faz você comer a mais, ter episódios de compulsão, chegar a passar mal, sim, porque os pacientes chegam a passar mal, dores abdominais, refluxo, provocam vômitos ou os vômitos vêm espontaneamente, ou aqueles pacientes que têm uma perda de peso tão importante começam a não menstruar ou a não conseguir executar atividades físicas. Então, o princípio de tudo é nós compreendermos por que chegou naquele padrão. Raramente os transtornos alimentares caminham sozinhos. Ou seja, a maior parte dos pacientes que chegam no consultório tem depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, estão vivendo um luto, estão num momento de burnout. Identificar esses sintomas é tratar, ser mais gentil com o seu processo e entender que aquela relação com a comida não é mais nem menos do que um mecanismo de defesa. A partir do momento que a gente identifica isso claramente, aí sim nós temos um projeto, uma ação. Aí a gente pode, em casos de obesidade, usar o Ozempic, sim. A gente pode usar o Mounjaro, sim. A gente pode usar o Venvance para compulsão alimentar, a lisdexanfetamina, os novos medicamentos, podemos, mas desde que aquilo não seja somente um método purgativo a mais. Você já parou para pensar que o uso desses métodos de emagrecimento ou de suplementos para aumentar o peso, eles podem estar só tapando o sol com a peneira? Eles podem ser inclusive métodos de purgação e não um tratamento? Então acho que a primeira pergunta é, nossa, por que eu estou comendo a mais? Ou por que eu estou me privando? Por que eu não consigo me alimentar? E entender o sentimento que está por trás desse hábito, desse ato seu. Daí a gente vai tratar através da psicoterapia, com os nossos parceiros, avaliando exames laboratoriais que muitas vezes podem estar alterados e de forma gentil, lidando melhor com a comida e falando abertamente sobre isso. Os transtornos alimentares, eles são muito silenciosos. Muitas vezes passam anos sem que você perceba ou seu familiar perceba. Então, parar para pensar não só no sintoma, mas porque ele desenvolve, até porque o sintoma ele comunica algo para nós, é o primeiro passo para ter um tratamento sólido e não de vai e vem, ganha, perde, volta, usa medicação, emagrece, depois retoma tudo, ou perde muito peso. Nós olharmos de frente com gentileza, com bons profissionais e com seriedade,
é o caminho para controle e cura dos transtornos alimentares. Se faz sentido para você, curte, compartilha com alguém que precisa e segue para mais conteúdo.